em nome de Jesus. E é esse o tema de que nós queremos estar pregando nesta noite. Queremos falar sobre o poder do nome de Jesus. Eu mandei para todos, através do WhatsApp, o material que nós estaremos estudando. Se por acaso você não recebeu, se por acaso não lhe chegou, então me mande uma mensagem que eu estarei lhe enviando o ensino desta noite, tá bom? É um material que nós preparamos, um material simples, mas um material que tem tudo aquilo que nós vamos falar nesta oportunidade. Eu vou lançar aqui no ecrã, vou fazer o sharing para que possamos assim, então, estar partilhando. Muito bem, está aqui. O poder do nome de Jesus. Eu espero que todos estejam vendo. Se todo mundo estiver bem, então me dá um thumbs up, me dá um ok, para eu saber que todos estão vendo bem, estão lendo bem, está o tamanho de letra bom para você. E se você tem no seu computador, então você pode com certeza aumentar, diminuir e assim fazer alguma coisa ainda melhor para podermos ter para você poder ter esse trabalho com um pouquinho mais de graça, tá bom? Eu estou vendo que tem pessoas que não são aqui de África do Sul. Se você quiser esse estudo, mais uma vez, como eu acabei de dizer, então me mande, eu lhe peço uma mensagem e que nós estaremos então compartilhando esse estudo, ou seja, o texto daquilo que nós vamos ler, daquilo que nós vamos falar nesta noite com você. Então nós começamos aí em Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, é o nosso texto de arranque. Se você não consegue ler, se você está em algum lugar que não consegue estar com os olhos fitos no telefone, no ecrã do seu computador, me permita ler para você aqui. Efésios 2, 8, 9 diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Paulo falando a Efésios acerca de Cristo, ok? É somente ler o contexto. Pelo que também Deus a Bíblia fala que exaltou soberanamente. E exaltar com soberania significa de que o pôs acima de qualquer nome, de qualquer autoridade, pôs acima dos anjos, pôs acima de todos, o exaltou soberanamente, ou seja, ele é soberano. E por que é que o Pai fez isso? Por causa da morte e da ressurreição de Jesus. Quarta-feira passada, que na realidade foi na quinta, que nós tivemos o estudo por causa dessa dificuldade que nós tivemos de saúde, mas na quinta-feira passada, na última noite de ensino, nós falamos sobre as doutrinas principais, as doutrinas cardeais, ou seja, nós falamos sobre o credo da nossa denominação, da nossa igreja, o credo apostólico, e nele, então, vimos ali uma das questões que é da pessoa, da divindade de Cristo. Esse estudo é sobre cristologia, está fincado naquilo que seria o estudo da pessoa, do trabalho e da realidade daquilo que seria quem é Jesus em nossa vida hoje. E permita-me iniciar dizendo, querido irmão, querida irmã, e eu sei de que todos vocês que estão aqui nesta live, nessa noite, creem e sabem disso. E professam isso já agora. De que Jesus não é para ti meramente uma religião. Número 1, ele não é uma filosofia. Número 3, ele não é ou não passa para você de apenas uma figura histórica. Para você e para mim, nós entendemos de que Jesus, ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é importante eu e você termos em mente para que nós não possamos estudar e pregar e crer e vivenciar um Cristo que seja talvez apenas histórico. Histórico foi Mussolini, foi Hitler. Histórico tem sido Trump.
e a luta entre ele e Biden, histórico, será os eventos do Covid-19 daqui a 10 anos. Até meu filho estava falando comigo no outro dia, como é que o tempo passa. Ele diz: pai, eu estou agora fazendo coaching lá na equipe de futebol. Ele está começando a treinar como um rapaz de 21 anos agora, a treinar os mais novos. Ele diz: eu estou treinando um menino de 10, 11 anos. Ele acordou a realidade de que a nossa história da África do Sul é de que há 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, em 2010, tivemos a Copa Mundial da FIFA aqui na África do Sul. Foi um negócio assim estrondoso, todo mundo falava, todo mundo, até nas igrejas, onde você entrava, era só Copa do Mundo, Copa do Mundo. Hoje nós falamos da Copa como uma questão histórica que aconteceu aqui. Eu não quero que você fale, ore. Alguns ainda usam a linguagem rezar. Um dia desses eu vou falar sobre a diferença de reza e oração. Hoje não. Nós não queremos estar pregando e doravante, compartilhando com outros um Jesus apenas que seja histórico. Ele, para os discípulos, era aquele Jesus real do dia a dia, que era Rabone, na linguagem judaica, ou seja, um professor de professores, mas que chega um momento, a Bíblia Sagrada diz de que os discípulos, e foi João até que falou, nós o conhecemos antes como carne, ou seja, como homem, como pessoa, mas agora já não o conhecemos assim. Agora nós falamos dele como palavra, como verbo vivo, ou seja, eles viram a manifestação do Cristo em suas vidas naquela dimensão morte e ressurreição. Morte porque o viram padecer e ressurreição porque experimentaram dele pós-ressurreição, ou seja, ele comeu no meio deles e disse: toque aqui, Tomé, essas marcas que eu tenho na mão, toca aqui do meu lado, essa marca que eu tenho aqui é verdadeira. Ele, em um certo momento, diz a Bíblia, lá no livro de Gálatas, de que ele se revelou a mais de 500 irmãos. Então, nós não conhecemos, nem falamos, nem pregamos de um Jesus apenas histórico, mas um Jesus que foi exaltado soberanamente. E a Bíblia diz agora em Efésios 2, 8 e 9, nesse texto que eu estou aqui lendo, se você pode ler comigo, eu não sei se você consegue enxergar aí no teu dispositivo, e se você tem, então, por favor, fique à vontade para tal. Então, Efésios 2, 8, 9 diz, obrigado, Sami, ele está dizendo Filipenses 2, 9 a 10. Então, aqui, Efésios 2, 8, 9 diz, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Então, agora, entendemos de que a razão para de que Deus, o Pai, exaltasse Jesus como soberano, como acima de todo e qualquer nome, é para que ao nome dele, agora, todo joelho dos que estão nos céus, incluindo anjos, na terra, todos mortais, e debaixo da terra, uma linguagem para falar sobre o inferno, ou seja, todos os demônios, então, dobrassem o joelho, no sentido de que Jesus, ele agora recebe a adoração. Jesus agora recebe o louvor. Lembro você de que anjo nenhum pode ser adorado nem venerado, e na realidade, todo momento de que um anjo, na Bíblia Sagrada, é como que entra em xeque-mate, onde alguém tenta lhe adorar, ou lhe venerar, ou lhe respeitar, ou lhe a dar louvores, ele diz logo, eu sou teu conservo, eu não posso receber louvor.
Seria o mesmo, digamos, de você chegar no culto no domingo e dizer, pastor Júlio, olha, você foi uma bênção, eu quero aqui dobrar meus joelhos diante de ti, eu quero... Não, 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 de maneira nenhuma, eu sou teu conservo, você não pode me adorar. Seja o homem mais usado por Deus, nenhum homem pode receber adoração ou louvor. E, portanto, Jesus agora é exaltado acima de todo nome, para que ele seja agora adorado pelos anjos, pelos homens e pelos demônios. Mas a Bíblia continua dizendo aqui em Efésios 2, 8 a 9, para que todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua significando de que toda entidade que pode falar, toda personalidade que pode confessar, e confessar aí, declara de falar uma realidade vista, uma confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nesta noite, eu quero que você e eu, juntos como nós estamos agora, possamos confessar que Ele é nosso Senhor. E eu quero convidar você, querido amigo, querida amiga, você que está nesse live, se Jesus para ti é uma pessoa boa, se Jesus para ti, olha, é o que te cura, se Jesus para ti é aquele que te dá muita coisa boa e você gosta dele, você gosta de estar na igreja para cantar louvores e dizer amém, amém, deixa eu dizer o seguinte, ele não é apenas para ser teu salvador. Ele não foi exaltado, ele não morreu na cruz, querido, só para te dar uma casa, um carro, uma bênção. Não. Ele não ressuscitou para te dar casamento, para te renovar a tua vida emocional, a tua vida psicológica, a tua vida, digamos assim, psicossomática. Ele morreu, ele ressuscitou para ser teu Senhor. E Senhor, me permita dizer agora, manda. A linguagem lá da Inglaterra, dos lords, de onde é que começou essa linguagem? Começou ainda na época dos primeiros reis, onde separavam ou repartiam as terras. E era posto não o governador, mas era posto o Senhor. O Senhor, o dono da terra, ele fazia o quê? Ele não apenas tinha que dar relatórios ao rei, mas ele mandava, e quem morava na terra dele, aquele lord, era um mini-rei. Senhor, nesse sentido aí, é exatamente isto. É aquele que manda, é aquele que tem autoridade, é aquele que diz sai, é aquele que diz vem, é aquele que diz faz e faz. E Jesus Cristo, ele é poderoso para nesta noite, na tua vida, na tua situação, não importa o que você esteja passando. E desculpe se eu estou falando muito alto, é porque eu estou animado e estou encorajado, porque Jesus, ele é capaz de dizer a tua enfermidade para ir embora, e a enfermidade vai embora e não pode voltar mais. Ele é Senhor. Eu estou encorajado e animado e estou falando com alegria nesta noite, porque o teu problema pode cessar de existir nesta noite se tu te puseres abaixo do senhorio de Cristo. Enquanto tu estás brigando com a dificuldade, enquanto tu estás debatendo com a situação, se nós nos pusermos debaixo do senhorio de Jesus, ele manda agora as situações adversas irem embora e elas vão. Não somos nós que temos agora de estar brigando. Não, não, não. O problema, a dificuldade, a enfermidade, olha, o dissabor, o divórcio, seja lá o que tu estejas passando, querido. E desculpa, eu estou ensinando nesta noite, mas eu estou com vontade de pregar aqui. Eu quero te dizer, vai embora no momento de que eu e você entendermos esse texto de Efésios 2 e 9. De que Deus exaltou Jesus, ou seja, ele morreu e ressuscitou. Ele pôs Jesus acima de todos e agora todos têm que dobrar os joelhinhos diante dele. Se você não dobrar, hoje
amanhã você vai dobrar. A única diferença é de que hoje você pode dobrar os teus joelhos como filho de Deus. Amanhã você terá que dobrar teus joelhos em uma situação diferente que seria lá do trono branco. Muito bem, vamos falar então agora, e me permita aumentar a letra aqui para você ler juntamente comigo, é essa questão aqui, ou melhor, deixa eu ver se eu ponho no meio. Ok, agora está no meio. Muito bem. As 6 razões por que nomes são importantes na Bíblia. E se você não está acostumado a ler a Bíblia, deixa eu dizer isso aqui rapidamente. Muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender de que você lê o nome de uma pessoa, você lê o nome que foi dado pelo pai, pela mãe, e sempre há um contexto ao redor do nome. O nome da Bíblia Sagrada é diferente de hoje em dia. Hoje em dia não é nem tão importante, até as pessoas de vez em quando brincam, né? Lá no Brasil tinha um camarada muito tempo atrás, eu não sei, os brasileiros que estão aqui na linha se lembram disso, de que havia um 2, 3 Oliveira 4. E nomes assim que não tem nada a ver. Olha, meu filho estava dizendo de que um dia, quando ele tiver um filho, que ele for pai, ele vai dar o nome de como é que é? Josefrildo. E de vez em quando o pessoal faz uns nomes assim que não tem significado nenhum, só porque é bonito. Tudo bem, não há dificuldade nenhuma. Mas na Bíblia Sagrada, nomes eram muito importantes. Primeiro, número 1, o nome poderia registrar aspectos acerca do nascimento do indivíduo. É a questão de Esaú. Se você ler quando Esaú e Jacó, eles nascem, os gêmeos, Esaú e Jacó, eram gêmeos. E a Bíblia diz de que quando Esaú nasce, então ele era avermelhado. A palavra fala sobre isso. O nome Esaú significa isso. Nomes bíblicos, às vezes, expressavam a reação dos pais para com o nascimento da criança. Houve uma vez de que a arca do concerto foi roubada, foi retirada para fora, e uma senhora teve uma criança, nasceu naquele momento, e chamaram o nome da criança de Icabor. Por quê? Porque disseram, foi-se a glória de Israel, ou seja, foi naquele momento de que a arca do concerto tinha sido roubada. Número 3, os nomes bíblicos eram às vezes utilizados para garantir a solidariedade das conexões familiares. E você for ver Roboão, que foi o filho de Davi, para agora trazer uma união nacional, o nome dele foi dado de Roboão. Então era algo que era feito para garantir uma solidariedade entre famílias. Número 4, os nomes bíblicos às vezes transmitiam uma mensagem divina. E o melhor exemplo aí é quando o anjo fala a Maria, o nome dele será chamado Emanuel, Deus conosco. Então, há uma mensagem nesse nome. Número 5, os nomes bíblicos também eram usados para estabelecer uma filiação a Deus. Era algo, me permita dizer assim, mais no contexto religioso. Hoje, os que são muito católicos, eles normalmente dão o nome de Maria. Por quê? Porque Maria era mãe de Jesus. Há uns até de que dão o nome de Jesus. Tem um jogador de futebol chamado Gabriel Jesus. Então, é um aspecto religioso. Como no islamismo, muitos chamam seus filhos de Muhammad. É o aspecto religioso. Em hebraico, dar um nome com a composição El era dar uma filiação a Deus. Então, Daniel era um nome desse tipo, ok? Número 6, nomes bíblicos eram dados para estabelecer autoridade sobre outro nome, para indicar um novo começo, por exemplo, ou ainda uma nova direção na vida do indivíduo. E vemos aí um dos grandes exemplos, é o nome de Israel, que é o nome que Deus deu a Jacó.
Jacó, que quando nasceu com a mão pega lá no pé do seu irmão Esaú, a Bíblia diz que foi-lhe dado o nome de Jacob, que significava aquele que está tentando puxar o primeiro lugar, ou, em outras palavras, aquele que está trapassando. Quando Deus luta com ele, a Bíblia diz que Jacó disse, olha, não me deixes assim, e lhe tocou na coxa, e Deus naquele momento lhe disse, olha, tu lutastes com Deus, e portanto o teu nome será Israel. Então aí vemos de que o sexto sentido era para dar um novo começo, uma nova direção na vida do indivíduo, ok? Então, essas são as questões de que nós queremos falar sobre a importância do nome na Bíblia. E, mais uma vez, para você que entrou agora, para você que chegou nessa noite de ensino agora, se você não tem esse material, me escreva, me envie o seu e-mail, que eu lhe estarei enviando por WhatsApp ou por e-mail. Esse estudo são apenas 2 páginas que eu preparei para nós nesta noite. Muito bem. Principais títulos e nomes compostos de Deus. A primeira coisa que nós gostaríamos de dizer acerca de Deus é de que Deus, ele é muito grande, Deus, ele é infinito para apenas estar em um nome, ok? Mas não confunda título com nome. Deus, por exemplo, é o título da divindade. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de quem ele é. Quando nós falamos Adonai no Antigo Testamento, estamos dizendo de que ele é Senhor. Então, sendo Deus eterno, não possui um nome, mas apresenta-se como Yahvé. E Yahvé, que já agora no hebraico, e eu não sou professor de hebraico, a nossa Antoinette poderia falar um pouco mais sobre essa questão, mas não há vogais, há apenas consoantes. Então, há o Y, há o H, o V e o H, que significa Yahvé. Se nós fôssemos dizer a palavra na melhor maneira possível, que significa eu sou. E eu sou no sentido da conjugação do verbo ser. Então, ele é o grande eu sou no passado, eu sou no presente e eu sou no futuro. É difícil nós entendermos isso no português ou no inglês, porque quando eu digo eu sou pastor, o ser aí significa exatamente a minha profissão, a minha qualificação. Eu sou homem, então fala do meu gênero. Eu sou bom, fala da minha atitude, mas no hebraico ninguém pode dizer eu sou, porque hoje você é e amanhã você não é, porque ontem você não era, mas apenas Deus é no passado, é hoje e é no futuro. E é por isso que a conjunção desses 3 verbos, ser, significa Yahvé, ou no inglês ou português, na transmutação da língua, o Y virou J, e é por isso que temos a palavra Jeová, tentando falar aí do nome Yahweh, o grande eu sou. E temos essas composições. Aqui eu tenho Yahweh Jireh, que significa proverá, Yahweh Sabaoth, que significa o Senhor dos Exércitos, Yahweh Tsidkenu, Nissi, Rafa, Shalom, Ra, Shamar, Kadesh, Eliom, Elohim e Israel, que significa Senhor, o Deus de Israel. Então, em toda a Bíblia Sagrada, há vários nomes, há várias composições, falando de que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é o grande Deus dos deuses. Ok? Então, entendemos assim, queridos irmãos, e aí está todos esses textos para vocês lerem em casa e para no restante dessa semana vocês terem alimento suficiente para abrirem a Bíblia. E já agora, se você não tem uma Bíblia em papel, então entenda de que você sempre pode ter uma Bíblia no teu dispositivo. Não me diga de que você não conseguiu ler a Bíblia porque não tinha Bíblia. Todo mundo tem Bíblia hoje, mas aos novos que estão na linha, permitam-me ensinar-vos algo. Não leia uma Bíblia apenas que alguém lhe tenha dado, porque, infelizmente, hoje nós temos por aí algumas Bíblias
que não são Bíblias, que são versões que não são do texto original. E quando nós queremos estudar a Bíblia, nós queremos ir à Bíblia, à palavra de Deus, aquilo que foi não apenas aceito pelos pais da fé, estamos falando de milênios atrás, de séculos atrás, mas estamos também querendo estudar uma versão, uma Bíblia que possa ser aquela que é aceita por todos. Portanto, já agora, sem ofender ninguém aí, mas nós não aceitamos a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, porque todos os teólogos, todos os conhecidos entendem de que a Bíblia dos Testemunhos de Jeová foi feita simplesmente para apoiar a doutrina deles. E é por isso que quando você lê a tua Bíblia em comparação com a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, você vai ver diferenças grandiosíssimas. Muita diferença, exatamente em função de que ela foi feita simplesmente para apoiar a doutrina da religião dos Testemunhos de Jeová. Muito bem. Permita-me passar para a segunda parte, então. O que é que nós gostaríamos de falar sobre o nome do nosso Senhor? E se você pudesse escrever aí no chat, se você pudesse escrever no teu WhatsApp, se você pudesse simplesmente gritar e adorar e dizer Jesus, 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 porque quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Quem está à destra de Deus Pai intercedendo por mim? Jesus. Quem é que vai voltar para arrebatar a igreja? Jesus. Quem é que cura a tua enfermidade? Jesus. Quem é que liberta o endemoniado? Jesus. Então, hoje nós dizemos Jesus, Jesus, Jesus. Nas linguagens, ou melhor, nos idiomas germânicos, o Y começou a tomar o lugar de J. E é por isso de que nós temos em muitas linguagens, ou idiomas, melhor dizendo, a palavra Jesus. Em espanhol seria Jesus por causa do J, mas no hebraico seria um Y, que seria mais um Yeshua. Então o nome em hebraico é Yeshua, ou se você pusesse uma vogal ali, como depois foi posto, seria Yeshua. E Yeshua, em Mateus 1:21, o evangelho diz que Maria daria luz a um filho e lhe poria o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Shua, em hebraico, significa salvação. O nome Jesus, então, tem esse significado, Salvador. Jesus Cristo, para você que é novo, permita-me trazer algo aqui para você entender. Quando a gente fala Jesus Cristo, e eu não estou falando do Jesus Cristo da canção de Roberto Carlos. Eu não estou falando de Jesus Cristo daquela pessoa que, quando machuca o dedo, grita logo, Jesus Cristo. Cuidado, porque nós temos de venerar, respeitar, não podemos dizer o nome de Deus em vão. Portanto, Jesus Cristo, em português, vem direto do grego, da transliteração da palavra Yeshua, Iosus, ok? Que era uma aproximação do hebraico Iosus e Christus, que significava, ou era a tradição, a transliteração da palavra Mashiach, ou Messias, ou ungido. Então, Jesus Cristo tem a ver com Jesus, o Messias, Jesus, o que era esperado, Jesus, o ungido. Os evangelhos falam de Jesus Cristo como filho do homem. Jesus muitas vezes falou de si próprio como filho do homem ou filho de Deus. São títulos da sua humanidade e da sua divindade. João falou muitas vezes de Jesus como o verbo, o logos, a palavra, ele que era e que é e que será. E ele próprio disse de si mesmo, de que ele era, ele é e ele será. Então ele é para nós
Rocha, escreva aí no chat, o que é que Jesus é para você? Me escreve no WhatsApp, por favor, o que é que Jesus é para você? Ele é nossa bandeira, ele é o nosso médico, ele é que mais? Escreve aí, por favor, porque eu quero que você me diga o que é que Jesus foi para você ontem, na tua dificuldade. Talvez ele foi o teu protetor, você estava conduzindo o carro e alguém, pá, mas você não teve dano, ele te protegeu. O que mais que ele é? O que é que ele é hoje? Claro de que ele é Senhor, ele é Salvador, mas o que é que você está orando para ele ser amanhã na tua vida? Então ele é isso. Ele é ungido, ele é o rei, ele é alfa e ômega, ele é princípio e fim. Então, quando nós falamos o nome Jesus, nós estamos falando de um nome comum em Israel. Porque o nome Jesus era um derivado do nome Josué. E todo mundo já ouviu falar de Josué. Josué foi o grande, lembra disso? O grande capitão. Ele foi aquele que tomou o lugar de Moisés. E quando agora toma o lugar de Moisés, ele leva todo Israel para a Terra Prometida. Lembra disso? Lá no livro de Êxodo, lá no livro de Josué, vemos de que esse homem, ele estava ali e ele foi um grande capitão. Então, o nome Josué era um nome comum em Israel. E Yeshua era um derivado do nome Josué. Mas o que eu quero dizer aqui é exatamente isso, de que o nome em si, como eu uma vez estava falando com uma judia aqui na África do Sul, e ela estava tentando me dizer de que o nome Yeshua era um nome mágico. É por isso de que quando algumas pessoas usavam o nome, havia coisas que aconteciam. Eu disse para ela, minha senhora, não tem nenhuma magia no nome. Não tem nenhum segredo na utilização do nome. Então, o nome de Jesus é apenas um nome. Mas como nós lemos em Efésios, a Bíblia diz de que Deus o exaltou soberanamente. Quando eu estou falando do nome, quando clamo o nome de Jesus, eu não estou falando do jogador de futebol Gabriel Jesus. Eu não estou falando de outro Jesus por aí. Eu estou falando desse Jesus que morreu, que ressuscitou, que está conosco hoje, porque ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é esse Jesus que vai voltar nos céus. E os anjos disseram aos discípulos: o mesmo Jesus que viste subir, ele voltará. Então é esse Jesus que nós estamos declarando. É o nome desse Jesus que nós clamamos. Então vamos entender aí de onde vem o poder do nome de Jesus. Claro de que além da questão que a Bíblia Sagrada diz de que Deus o exaltou soberanamente. Entendemos aí de que o poder do nome de Jesus, ele vem, conforme diz João 14:13, e eu quero que você leia agora rapidamente, eu só vou ler esses textos que estão aqui por causa do tempo, mas se você puder abrir a sua Bíblia agora, por favor, abra João 14:13, diz o seguinte: é de que tudo quanto pedirdes em meu nome. Jesus falou isso. Ele não disse tudo aquilo que pedirdes ao Pai em nome de Maria, em nome de Santo Antônio, em nome de São José, ou no nome do anjo Gabriel, ou Rafael, ou seja lá qual anjo, não. Ele disse, tudo quanto pedirdes em meu nome.
para que o Pai seja glorificado no Filho. Então vemos aí de que o poder do nome de Jesus veio com a autoridade do Pai. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, o nome Jesus tem esta autoridade e tem este poder para curar enfermidades, para expulsar demônios, para fazer prodígios, para nos abençoar, porque a autoridade do Pai está aí, me permito usar a linguagem carimbada no nome. O Pai exaltou ele. O Pai disse, no momento do seu batismo, eu tenho prazer no meu filho. Ou seja, ele não estava ali por si próprio. E entendemos assim, queridos irmãos, de que Jesus não vem, portanto, ao mundo por si próprio. Jesus não está no mundo como quem eu e você nascemos no mundo. Ele vem diretamente do céu, com a autoridade do céu, para fazer a vontade do Pai, para que tudo aquilo que ele fizer esteja de acordo com aquilo que o Pai lhe mandou fazer. E foi isso que ele falou. Portanto, o nome de Jesus tem esse poder porque o Pai estava com ele. E depois, quando Jesus sai, entendemos assim de que o Espírito Santo nos é dado e nós temos o Espírito Santo que clama, que fala, que está conosco em nosso coração, e de que agora ele faz o quê? Ele declara em nós que nós somos filhos de Deus, ou seja, que nós estamos ligados. Então a Trindade está trabalhando aí para que o nome de Jesus esteja em poder em nossas vidas. No segundo lugar, o segundo ponto, de onde vem o poder do nome de Jesus? Isaías 53 é uma profecia antiga, milenar já agora, mas que foi cumprida. Então, o que eu digo aí é de que o nome de Jesus tem poder porque Jesus cumpriu as Escrituras acerca de si próprio. Veja bem que eu não escrevi aí de que Jesus cumpriu todas as profecias, porque existem profecias acerca de Jesus que ainda vão ser cumpridas, as que estão em Apocalipse. Mas Isaías 53, verso 4, 53:4, fala de Jesus e ele cumpriu, olha aí. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías fala isso mais de 700 anos antes de Cristo, acerca do próprio Messias. E é por isso, então, de que nós vemos de que o nome dele tem poder, porque ele cumpre as Escrituras também. Nesse sentido, falando de levar as nossas enfermidades no Calvário. Em terceiro lugar, de onde é que vem o poder do nome de Jesus? Vamos entender aí, é de que em Colossenses 2:15, e esse é um texto muito forte, se você puder sublinhar na sua Bíblia, faça isso. Colossenses, para os novos, está no Novo Testamento, ok? Eu estou lendo rápido, só por causa do tempo, mas se você lá em casa puder ler devagar e mastigar esses textos e voltar aos textos, será muito bom, ok? Colossenses 2, verso 15, olha o que é que a Bíblia fala acerca do que Jesus fez. E despojando, ou seja, retirando o poder, e despojando os principados e potestades, falando dos demônios, falando de Satanás, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, na cruz do Calvário, não na sua tentação agora, porque ele já foi tentado e ele venceu a tentação. E é por isso de que nós podemos vencer a tentação também.
Mas a Bíblia Sagrada está falando aí do momento de que ele sobe ao Calvário, do momento de que ele vai à cruz. E ele disse a Pedro: não sabeis de que eu tenho poder para chamar uma legião de anjos? E na minha linguagem, e terminar com isso tudo, e acabar com isso tudo, ele tinha todo o poder. Ele fala a Pilatos. Diante de Herodes, ele está em silêncio, ele não fala nada, mas ele diz para Pilatos, porque Pilatos pergunta a ele: tu não és rei? Ele olha para Pilatos e diz: tu dizes. Ele tinha poder, irmãos, para com uma palavra. Olha o que é que ele fez momentos antes, quando os soldados da guarda do templo vieram ali pegá-lo. E ele até diz: eu estive convosco no meio do povo e agora vocês vêm para mim como se eu fosse um salteador com vara-pau. E perguntaram: quem é Jesus aqui no vosso meio? Porque aquela escuridão, todo mundo com a mesma roupa parecida, todo mundo de barba. Quem é Jesus? O que é que ele disse? O que é que ele disse? Yahweh, eu sou. Quando ele diz eu sou, aqueles homens caem por terra. Olha o poder que Jesus tinha. E a Bíblia diz de que esse Jesus, ali no Calvário, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele despojou, ou seja, ele tirou a roupa, ele tirou o poder. Como é que eu vou explicar? Me permito explicar isso da seguinte maneira. Lá no Rio de Janeiro, quando o ladrão rouba, ele rouba mesmo, viu? O ladrão, ele te tira o quichute, ou seja, ele te tira o tênis, ele te tira o relógio, ele te tira a carteira, se tu tem peruca, ele te rouba a peruca, ele te tira, olha, até os cílios postiços. Ladrão rouba tudo, te deixa nu. Isso é o quê? Isso é despojar. É tirar tudo e você fica sem nada. Jesus, o que é que ele fez com o diabo na cruz do Calvário? Ele despojou. O diabo já não tem poder sobre nós. Agora, lembro você uma coisa, é de que Satanás e o diabo e seus anjos, eles não estão inativos. Eles estão ativos no mundo e eles fazem mal. Olhem as guerras, olhem as doenças, olhem os males. Mas isso porque Jesus o parou e despojou o poder de pegar nas pessoas e lançá-los no Hades. A Bíblia diz de que Jesus agora tem a chave da morte e do inferno. Então, entenda uma coisa, é de que agora Satanás não tem mais poder sobre você. Diga amém, diga aleluia, porque no momento de que você correu para a cruz de Cristo, no momento de que você se dispôs a ficar sob, ou seja, debaixo do poder da cruz de Cristo, você disse: Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. No momento de que você anulou o pacto dos espíritos passados, no momento de que você tirou o poder do pecado da tua vida, fazendo a confissão para a salvação, o diabo não tem mais poder nenhum contra você, aleluia. Você é salvo, você é livre, você vive uma vida alegre. A única coisa que o diabo pode fazer contra mim e contra ti é nos tentar. Tentar ele pode, porque ele tentou Jesus e vai nos tentar também. Mas eu quero que você entenda uma coisa, ele não tem mais poder contra ti. Pastor, mas os cristãos não foram jogados na fornalha? Não foram mortos? E tantos cristãos que são mortos lá nos países muçulmanos? Sim. Porque Deus permite a morte dos cristãos. Deus permite a morte de todos. Mas o que eu quero que você entenda é de que ninguém toca na tua vida a não ser que Deus permita.
Se você está debaixo da autoridade de Cristo, olha o que é que o verso diz. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é o quê? É estar debaixo da autoridade, é estar debaixo do domínio. Se eu estou no reino, se eu estou na terra, onde Ele é Senhor, então quem manda é quem? Não é o diabo. Quem manda é Jesus. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Eu quero que você entenda nesta noite de ensino. Gato preto não tem poder sobre você. Número 13 não tem autoridade sobre você. Sangoma, benzendeiro, não tem poder. O único momento de que o diabo tem poder, presta atenção agora, é quando você que estava debaixo da autoridade de Cristo, olha aqui, é quando você sai fora, é quando você diz, eu não estou mais, é quando você peca, é quando você desobedece a Deus, você fica exposto, aí ele vem contra você. O que é que você precisa fazer? Se você está em pecado, peça perdão, anule o poder de Satanás e volte para debaixo da cobertura. Dizia um hino antigo da época medieval, Castelo forte é o nosso Deus. Ele é grande, poderoso. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, aí em Colossenses 2,15, revela de que o nome de Jesus é poderoso porque ele expôs publicamente a Satanás e deles triunfou. Aleluia. Número 4. Por que é que o nome de Jesus tem poder? É porque ele disse, eu acabei de falar esse texto alguns momentos atrás, no capítulo 1, versos 17 e 18 de Apocalipse, e eu leio para você, permita, porque eu queria ler todos esses versos desse trecho aí, para que nós não faltássemos com a leitura. Apocalipse 1, 17 e 18, diz o seguinte, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Isso é Jesus falando. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele tem poder sobre Satanás, ele tem poder sobre os mortos, ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre o mundo, e por isso de que o nome de Jesus é autoridade pura. Número 5, de onde é que vem o poder do nome de Jesus? Em Atos, no capítulo 4, verso 12, e mais uma vez, se você não recebeu o estudo e você gostaria de receber esse estudo, então, por favor, me escreva, mande aí no chat, me escreva no WhatsApp o teu número ou o teu e-mail, que estaremos enviando a cópia do estudo para você, tá bom? Atos capítulo 4, e eu estou chegando lá daqui a pouco, perdão. Atos capítulo 4, verso 12, diz o seguinte, olha o que é que a palavra do Senhor diz em Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Posso escandalizar você que é novo? Posso dizer algo que talvez vai perturbar a mente de um e de outro? Para os antigos, para os que são firmes, para os que são estudados na Bíblia, o que eu vou dizer não é problema. Mas me permita, você que está começando a estudar a Bíblia agora, talvez você tenha ouvido dizer, todas as religiões levam para o céu.
toda religião é boa. Talvez você diga, olha, Deus é um. O texto que nós acabamos de ler diz exatamente o contrário. Nenhum outro nome há pelo qual possamos ser salvos. Um certo dia, eu estava em uma festa e ali havia políticos, ali haviam homens de negócio. Era uma festa social aqui em Pretória. E quando eu chego ali na festa, alguns me viram e, de certa maneira, se sentiram não muito confortáveis, porque estavam com seu uísque, estavam com sua vodka, estavam com seu vinho. E alguém até tentou se esconder. E eu digo, não se preocupe, não é um problema. Não precisa se esconder de mim, eu não estou aqui para julgar ninguém. Isso daqui é uma festa que eu fui convidado. E alguém começou a conversar comigo, a partilhar algumas palavras comigo, e começou a querer dizer, aliviar a mente, dizendo, olha, eu não vou na sua igreja, porque, olha, religião é como partido político. Religião é como futebol. Então, hoje eu vou nessa igreja, amanhã eu vou na outra, porque, pastor, no fim do dia, Deus é um e todas as religiões são iguais. Eu disse para ele, e é por isso de que você hoje é membro do MPLA e amanhã você é membro da UNITA, né? É por isso de que hoje você está na arquibancada torcendo pelo Flamengo e amanhã você está na arquibancada torcendo pelo Fluminense. Por que é que as pessoas só dizem isso acerca da fé? É porque elas não querem ter um compromisso com aquele que disse, nenhum outro nome há. Não há outro nome que vá te salvar, senão o nome de Jesus. Entenda isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Fale isso para quem puder ouvir. Nós não estamos querendo ser ultraconservadores, mas estamos pregando a palavra, e a palavra diz que para ir para o céu, você vai por causa de Jesus. É esse o poder que está no nome de Jesus. Por fim, aqui, no número 6, porque há poder no nome de Jesus, a Bíblia Sagrada é essa, em 1 Coríntios 6,11. 1 Coríntios 6,11 diz o seguinte, de que nós fomos justificados. Olha o que é que diz aí. 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então, o nome de Jesus tem poder, porque ele nos justificou. Ou seja, se você sente-se salvo, se você tem a garantia da salvação, é porque Jesus é real, ele não é uma filosofia. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer aleluia? Quem pode dizer glória a Deus? Vamos terminar aí. E tenho aqui mais 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, para terminar, e eu entro aqui no último ponto para entrar na minha rápida conclusão. Algumas realidades acerca do nome de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é o seguinte: não use o nome de Jesus em vão. Eu fico irado quando alguém xinga com o nome de Jesus. Eu digo logo, se vai xingar, use o nome da tua mãe. Não use o nome do meu Deus. Porque se fosse para xingar com o nome de Maomé, ninguém fazia. Principalmente os americanos têm essa mania, né? De xingar logo e xinga com o nome de Jesus. Olha o que é que diz em Atos, e eu leio aqui rapidamente, eu não quero ler todos esses textos, mas rapidamente aqui para você.
Atos capítulo 19, porque há um acontecimento aqui muito importante, eu quero que você preste atenção. Atos 13 diz de que alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham o espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, pois, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, o nome de Jesus não é para ser usado de qualquer maneira e não é para ser usado por qualquer pessoa. Só aquele que é salvo por Jesus tem autoridade para usar o nome de Jesus. Só o que vive uma vida santa é aquele que deve clamar o nome de Jesus. Pastor, olha, eu não sou digno, não tenho nada, então será que eu não posso orar em nome de Jesus? Não, isso é outra coisa. Porque Jesus disse: tudo aquilo que pedires ao Pai agora, então peça no meu nome. Então, quando você vai falar com o Pai, fale o nome de Jesus. Mas tire o nome de Jesus da tua boca para reclamar. Tem algum problema? Jesus. Não faça isso. Cuidado, porque o nome de Jesus é o nome que foi exaltado acima de todos os nomes. Outra realidade é de que por causa do nome de Jesus, nós seríamos odiados. As pessoas não gostam de nós por causa do nome de Jesus. Há muita gente que tem problema com o nome de Jesus. Número 3 é de que onde estivermos 2 ou 3 reunidos, nós acionamos o nome de Jesus. Mateus 18, 20 fala sobre isso. Então preste atenção de que eu e você podemos acionar o nome de Jesus para alguma coisa sobrenatural quando nós estamos juntos. Por isso de que nós dizemos o amém quando nós estamos reunidos. E por fim, existem muitos que usam o nome, mas com outro poder. É o que está lá em Marcos, capítulo 13, verso 6. Então, tem muitos que dizem: Senhor, Senhor. E eu não sei se os daqui de África do Sul já ouviram falar desse testemunho, mas tem um pessoal aí, tem alguns pastores saindo e eles estão realmente expondo os podres, porque tem um pessoal que está indo para a Nigéria para fazer espiritismo, para fazer magia, para ter poder, para fazer milagres e para juntar e para levantar dinheiro. E alguns desses pastores, entre aspas, né, estão agora saindo e dizendo: olha, nós fizemos, isso está errado, e estão expondo. Ou seja, são pessoas que dizem o nome Jesus, mas que no fim não servem a Jesus. Cuidado com isso. E por fim, permita-me dizer que do irmão, para nós encerrarmos essa noite, é de que em tudo que nós fizermos, façamos em fé. Tudo que nós pedirmos, peçamos a Deus em nome de Jesus. Os demônios estremecem, as doenças fogem, o mundo se ajoelha e os cristãos adoram esse nome, o nome de Jesus. O nome está vinculado a uma atitude de santidade e obediência a Deus. E se viveres, como dizem as Escrituras, o poder do nome está à tua disposição para fazeres, então, a vontade do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado por ter estado conosco nesta noite, muito obrigado por ter participado dessa noite de ensino. Nós vamos fazer um teste na sexta ou no sábado e vamos gravar esta mensagem e vamos tentar pôr tudo isso mais uma vez, de uma maneira diferente, para gravarmos, para jogarmos no YouTube, para assim termos essas mensagens, mas de uma maneira mais metódica e de uma maneira mais profissional. Assim de que muito obrigado você que veio esta noite, muito obrigado você que esteve até o fim. Eu quero orar por você, eu quero segurar virtualmente a sua mão para que em nome de Jesus nós possamos estar despedidos e amanhã você tenha um dia maravilhoso, tenha um restante de semana fabuloso e de que, olha, sábado, para os meus pastores, evangelistas, diáconos, estamos aqui na igreja às 17 horas para a nossa oração. E, claro que domingo, vamos estar, então, no nosso culto e poderemos, não somente em Centurion, em Winterfeld, em Tembisa, em
Atteridgeville, estarmos reunidos, como aqui em Pretória também, às 10 da manhã, assim de que espero ver vocês pessoalmente aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai da glória, obrigado por esta noite de ensino. Obrigado, Senhor, porque falamos sobre o poder do nome de Jesus. Senhor, e poderíamos testificar, poderíamos, Senhor, ouvir de pessoas falando como o teu nome é poderoso, Senhor. Por isso te agradecemos, por isso te bendizemos e todas essas coisas declaramos em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor, e amém. Tenha uma noite feliz mais uma vez e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Amém.